Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. O Vilarejo. Quando eu decidi caminhar sozinho naquela manhã, achei que seria apenas mais uma trilha tranquila. Daquelas que a gente faz com pressa nenhuma e com a cabeça leve. Eu conhecia bem o caminho. Era praticamente o quintal estendido da minha infância. Cada curva, cada raiz sobressalente, cada pedra que eu costumava pular como se fosse um jogo de plataforma. Mas naquela manhã havia algo estranho no ar. Nada demais, nada que desse para apontar e dizer: olha, isso aqui tá errado. Não, nada disso. Era só aquela sensação incômoda de que o silêncio estava atento demais. Depois de uns 40 minutos de caminhada, cheguei ao trecho onde a trilha costuma fazer uma curva suave à esquerda. Mas lá estava ela, uma bifurcação, um ramo estreito, com o chão batido e marcas de pegadas recentes. Eu nunca tinha visto aquilo ali, e eu juro mesmo, que aquele desvio não existia. Mas ao mesmo tempo, parecia tão natural, tão encaixado na paisagem, que a minha cabeça ficou dividida entre isso não devia existir e como é que eu nunca reparei nisso antes? É nessas horas que a curiosidade é um bicho perigoso. E eu segui pelo desvio. A trilha ficou mais larga alguns metros adiante, como se alguém tivesse limpado o terreno recentemente. O ar também mudou. Ficou mais úmido, com cheiro de madeira velha e fumaça distante. E foi então que eu vi as primeiras casas. Pequenas, com telhados de madeira escura e janelas quadradas. E gente, muita gente. Gente que me olhou como se eu fosse um velho conhecido voltando para casa depois de anos. Uma senhora de vestido azul foi a primeira a acenar. Ora, até que enfim! Eu não sabia se respondia. Sorri meio sem graça e continuei andando. Mas cada morador que passava me lançava um olhar igualmente familiar, como se soubessem o meu nome, a minha história, o meu gosto musical e até o que eu havia almoçado. Alguns chegavam a balançar a cabeça com um sorrisinho, outros a levantar a mão como quem cumprimenta um amigo. O coração começou a bater mais rápido. Devem estar me confundindo com alguém, eu pensei. Mas havia algo naquele vilarejo. Havia algo que parecia, sabe, preso no tempo. As casas não tinham antenas, por exemplo. Eu não ouvi barulho de carro, não vi fios elétricos, não ouvi nem sequer uma maldita moto. E olha que moto é mais difícil de evitar do que mosquito. Um sujeito de barba branca se aproximou com um ar parental. Você demorou para voltar, hein? Eu tentei manter o sorriso. Eu acho que o senhor está me confundindo. Ele riu baixinho, como se eu tivesse contado uma piada boba. Claro. Você sempre foi brincalhão. Aquilo me arrepiou. Entrei em modo de alerta. Resolvi voltar pela trilha de onde eu tinha vindo. Mas quando virei para sair, a senhora de vestido azul reapareceu bem na minha frente,
como se tivesse brotado do chão. Já vai! Pelo menos fica pro almoço. Está quase pronto. A voz era doce, mas havia algo duro por baixo, algo que não combinava com a gentileza do tom. Eu realmente preciso ir, falei tentando manter a calma. Ela continuou sorrindo, mas os olhos permaneciam frios, imóveis. É claro que precisa, mas não agora. Tentei contornar, mas 2 homens surgiram carregando cestos de frutas, bloqueando a passagem sem sequer olhar para mim. Caminhei na direção oposta e encontrei outras pessoas, todas sorrindo, todas me encarando com aquela intimidade desconfortável. Aconteceu a mesma coisa mais 3 vezes. Toda a rota de saída era casualmente interrompida por alguém carregando alguma coisa, alguém conversando no meio da rua, alguém que precisava justamente passar naquele instante. Aquela coincidência, repetida e repetida, virou certeza. Eles não queriam que eu fosse embora. Passei a notar pequenos detalhes. Algumas janelas se fechavam quando eu olhava, outras entreabertas que mostravam olhos me observando. Sussurros abafados que cessavam assim que eu chegava perto. Fui tomado por uma claustrofobia esquisita, como se as paredes invisíveis do vilarejo estivessem se aproximando. Tentei manter a razão, mas dentro de mim gritava algo, dizendo que era para eu correr. Corra! Corra! E eu corri. Atravessando o vilarejo, entrei em uma área de árvores mais altas. Achei que fosse a trilha de volta, mas o caminho terminou numa casa isolada. Quando virei para retornar, o sujeito de barba branca estava atrás de mim. Você não devia ter ido embora assim, sem falar nada. É uma falta de consideração. Depois de tanto tempo, você volta aí e vai embora de novo? Ele disse isso com o mesmo sorriso calmo de antes. E isso tornou tudo ainda pior. Corri de novo, tropeçando, esbarrando em cercas, tentando achar qualquer rota. Mas cada vez que eu fazia uma curva, um morador aparecia a poucos metros, como se estivesse me esperando. Não gritavam, não corriam atrás de mim, apenas estavam lá, sorrindo, sendo simpáticos. Numa das tentativas tentei escalar uma cerca. Foi quando escorreguei. Bati a lateral da cabeça e tudo se apagou. Acordei nesse depósito onde estou agora. É pequeno, é úmido, tem cheiro de milho velho e ferrugem. A janela é só uma fresta alta demais para alcançar. A porta está trancada. Eu não sei que horas são. Eu não sei quanto tempo eu fiquei desacordado. Até agora, ouvi apenas passos do lado de fora. Alguns lentos, outros arrastados. Às vezes, parece que alguém encosta a orelha na porta. Outras vezes eu tenho a certeza de que estão cochichando, mas eu não consigo distinguir as palavras. Eu encontrei papel e lápis numa caixa. Eu acho que alguém deixou de propósito. Eu não sei se a intenção é que eu escreva minha história ou que eu me distraia. Eu não sei se estão esperando eu desistir ou apenas me acalmar. Ou só observando quanto tempo eu aguento aqui dentro. Eu tentei forçar a porta com o ombro, mas ela nem se mexeu. Tentei empurrar a janela com a vassoura quebrada que eu encontrei, mas eu não alcanço. Tentei gritar. Eles não me respondem. Mas eu sei que me ouviram. Eu sinto eles me ouvindo. E o pior
é que eu começo a me perguntar se realmente eu não estive aqui antes, se aquele sorriso familiar deles vinha de algum canto esquecido da minha memória, se eu passei por esse vilarejo quando era criança e nada disso é sobrenatural, apenas coincidências, pessoas simples, uma comunidade fechada, desconfiada de estranhos. Mas então eu lembro dos olhares, dos movimentos sincronizados, de como cada tentativa de fuga era acidentalmente frustrada. Isso não é coincidência. Isso não pode ser. Ou estou enlouquecendo. Escuto passos. Vem alguém se aproximando. Pararam diante da porta. Alguém bateu 2 vezes, bem devagar. Eu não sei o que eles querem. Eu não sei quem eles acham que eu sou. E o pior, eu não sei se existe mesmo uma saída daquele desvio, ou se esse vilarejo surgiu porque eu entrei nele, como uma armadilha que só aparece para quem está sozinho demais no meio da mata. Eu vou guardar essa carta atrás da velha estante, onde eu encontrei o papel. Se alguém o encontrar, por favor, procure por mim nessa região, mas não siga o desvio. Nunca siga o desvio. Seja lá o que for esse lugar, ele não deixa ninguém ir embora.